Bom dia! Como é que vocês estão? Eu tô bem. Bom, a gente tem falado muito, ele tem falado muito aqui sobre o conhecimento e sobre o ser, sobre a necessidade de tanto a gente desenvolver o nosso ser e também de buscar conhecimento, mas que são duas coisas separadas e que fazer as duas coisas isoladamente não adianta, né? Elas duas precisam vir juntas. E, pelo que eu entendi, o principal é o desenvolvimento do nosso ser. Tem um momento que ele falou assim: mesmo do ponto de vista da aquisição de conhecimento, chegamos à necessidade da mudança de ser. Do contrário, só teremos palavras, sem compreender o que significam. Então, chega um momento que, se a gente não desenvolve o nosso ser, se a gente não vai evoluindo a nossa consciência, o nosso ser, que é a gente de uma maneira integral, a gente pode ter todo o conhecimento do mundo, mas chega um momento que a gente não absorve mais, eles se tornam apenas palavras, esses conhecimentos. Continuando. O conhecimento verdadeiro, o conhecimento objetivo, é um conhecimento que vem de uma inteligência superior. Tal conhecimento nos mostra como estudar o homem, como estudar o universo e também como estudar a relação de um com o outro. Com o conhecimento objetivo, é possível conhecer o mundo real, utilizando os princípios de relatividade e de escala. São esses... como é que se fala? Todos esses conceitos que ele traz, né? E conhecendo as duas leis fundamentais do universo, a lei de 3 e a lei de 7. Ele já falou um pouquinho sobre elas aqui. O acesso ao conhecimento objetivo é feito através do estudo da linguagem objetiva. Lembrem-se que eu disse que o estudo desse sistema começa com um estudo de uma nova linguagem e de que dei vários exemplos. Centros, divisão do homem em números 1, 2, 3, 4, 5, etc. Identificação, consideração interna, lembram? Lembrança de si mesmo. Todos esses são termos dessa linguagem. O próximo passo é o estudo de si mesmo, o estudo da máquina humana e a compreensão do lugar do homem no universo. Esse conhecimento de si mesmo é não só uma meta, mas também um meio. Através do conhecimento de si mesmos, a gente vai chegar onde ele quer, onde ele propõe. Mas, como eu disse, se um homem quiser se desenvolver, o conhecimento isoladamente não será suficiente. Ele deverá trabalhar também para mudar o seu ser. Só que a mudança de ser é tão difícil que seria quase impossível se o conhecimento não estivesse ali para ajudá-lo. Assim, o conhecimento e o ser devem crescer lado a lado, embora um esteja inteiramente separado do outro. Nem o conhecimento nem o ser separadamente podem proporcionar uma compreensão justa, porque a compreensão é resultante de um crescimento simultâneo do conhecimento e do ser. O crescimento do conhecimento representa uma transição do particular para o geral, dos pormenores para o todo, do ilusório para o real. O conhecimento comum é sempre um conhecimento dos detalhes sem o conhecimento do conjunto. Um conhecimento das folhas ou das nervuras e serrilhas das folhas sem o conhecimento da árvore. Isso é o conhecimento comum, né? Você não conhece o todo, só as particularidades. O conhecimento verdadeiro não só mostra um determinado pormenor, mas o lugar, a função e a significação dele em relação ao todo. Pergunta: se o conhecimento existe em diferentes níveis, nesse caso só podemos ter o conhecimento que pertence ao nosso nível? Resposta: sem dúvida. Mas se tivéssemos todo o conhecimento que pudéssemos adquirir no nosso nível, este se modificaria. A questão é que não temos todo o conhecimento que nos é possível no nosso nível. Temos pouquíssimo. Essa coisa que ele fala de nível, eu entendo que é o seguinte, né? A gente tá num determinado estado de consciência. Aí a gente adquire conhecimento, vai elevando o nosso ser. Aí quando a gente adquire todo esse conhecimento, naturalmente a gente já está em outro nível, já está em outro estado de consciência. E, gente, me perdi. Sim. Pergunta: o conhecimento só é dado em relação direta com o trabalho? O trabalho é esse sistema dele aqui. Resposta: logo desde o início nos são dadas certas ideias e ditas certas coisas sobre a máquina humana. Por exemplo, sobre as 4 funções, sobre os diferentes estados de consciência, sobre o fato de vivermos num estado que oscila, às vezes mais próximo da consciência, outros mais perto do sono.
Quando ouvimos isso, dizem-nos também que o verifiquemos por nós mesmos. Se só ouvirmos falar dessas coisas ou as lermos, elas permanecerão como simples palavras. Mas quando começarmos a verificá-las por nós mesmos, quando compreendermos cada função em nós mesmos e descobrirmos por nós mesmos os sentimentos e sensações relacionadas com cada uma delas, então isso se transformará em conhecimento. O ser é algo inteiramente separado. Podemos fazer todos os esforços possíveis no nosso estado atual. No entanto, sentiremos que há mais a ser obtido do nosso conhecimento, mas o nosso ser não é adequado. Desse modo, é necessário trabalhar sobre o ser, torná-lo mais forte, mais preciso. Depois, seremos capazes de extrair mais conhecimento das mesmas palavras. É aquilo que ele falou antes, quanto mais a gente estruturar o nosso ser, mais a gente vai poder adquirir conhecimento, compreender, absorver de fato esse conhecimento, né? Integrar. Pergunta: se a compreensão é o resultado do conhecimento e do ser, não posso ver como eles se unem. Resposta: a cada momento compreendemos algo. A nossa compreensão é uma combinação do nosso conhecimento e do nosso ser. A compreensão é o resultado da experiência, de uma certa experiência no ser e de uma certa experiência no conhecimento. Daí vem a compreensão. Pergunta: ainda não está claro para mim o que o Senhor quer dizer com ser e estado de ser. Resposta: em vez de procurar definições, tente encontrar ilustrações. O ser de um homem é tudo que ele é. Muitas coisas entram no ser. Podemos ser mais conscientes ou mais adormecidos, mais divididos ou mais inteiros, mais interessados em algumas coisas e menos noutras. Podemos mentir mais ou mentir menos, não gostar de mentir ou mentir sem embaraço, ser mais coerentes ou menos coerentes, ter um sentimento de mecanicidade ou não. Podemos não ter grandes conflitos em nós mesmos ou podemos ser um conflito total, ter comparativamente poucas emoções negativas ou estar imerso nelas. De modo geral, estado de ser significa uma sucessão maior ou menor de ações. Quando uma coisa contradiz demais outra, isso significa um ser fraco. Quando a gente tem muitas contradições, né? Enfim. Não nos damos conta de que, se um homem é muito coerente, isso torna o seu conhecimento não confiável. Eu confesso que eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Não nos damos conta de que, se um homem é muito coerente, isso torna o seu conhecimento não confiável. Se alguém entender, me fala. O desenvolvimento numa única linha, seja do conhecimento ou do ser, dá resultados muito ruins. É porque às vezes ele fala de um jeito difícil, mas é basicamente isso mesmo. Só o conhecimento não vai te levar a lugar nenhum. Um homem muito coerente é porque ele conhece muitas coisas, mas ele diz que não é muito confiável. Isso torna o seu conhecimento não confiável porque vai ser só conhecimento e não o ser. Bom, é um ponto de vista. Se você tiver outros, compartilha comigo. O ser abrange toda a nossa capacidade de fazer. O conhecimento é apenas auxiliar, pode ajudar. Mas para mudar o nosso ser, e é aí que o conhecimento entra, devemos primeiro ver e compreender o nosso estado atual. Assim que aprendemos a compreender o estado do nosso ser, começamos a aprender o que fazer conosco. Pergunta: o que é que o Senhor quis dizer quando declarou que o desenvolvimento exclusivo do conhecimento ou do ser produz maus resultados? Desenvolvimento exclusivo do conhecimento ou exclusivo do ser produz maus resultados. Resposta: poderá ajudá-lo se eu lhe disser como ouvir falar disso pela primeira vez. Se o conhecimento se desenvolver mais do que o ser, o resultado será um yogin ineficaz, um homem que sabe tudo e não pode fazer nada. Se o ser se desenvolver mais do que o conhecimento, o resultado será um santo estúpido, entre aspas, ou um homem que pode fazer tudo e não sabe o que fazer. Eu, Adriana, acredito que, na verdade, o desenvolvimento do ser, ele já traz um conhecimento inerente. É claro que tem tipos de conhecimento que a gente realmente precisa buscar, né? Precisa chegar até a gente. Mas eu acredito que quando a gente desenvolve o nosso ser, a gente também acessa um tipo de conhecimento que não é racional, que não é
É um conhecimento que é inerente do desenvolvimento do ser, né? Quando a gente amplia o nosso estado de consciência, a gente, sei lá como, por quais vias, a gente acessa outros tipos de conhecimento junto com isso. Então, até que nesse ponto aqui eu teria uma ressalva. Se compararmos este sistema com outros que podemos encontrar, veremos que é justamente na importância que dá à ideia de ser que ele difere dos outros sistemas, filosóficos ou não. Os outros sistemas se ocupam com o conhecimento ou a conduta. Admitem que, tais como somos, podemos conhecer mais ou nos comportar de maneira diferente. Nos sistemas religiosos, a fé e a conduta são geralmente consideradas voluntárias. Podemos ser bons ou maus, isso é arbitrário. Mas este sistema tem a ideia de diferentes níveis de ser. No nosso atual nível de ser, há um conhecimento, uma conduta, uma fé, tudo isso determinado pelo ser. Mas em primeiro lugar, vem o conhecimento, quão pouco sabemos. Começamos o estudo de nós mesmos, nos damos conta de que somos máquinas, mas que podemos nos tornar conscientes. A máquina começa num certo nível de ser. Tudo que ela pode ou não fazer depende desse nível. É tipo atualização de software, né? Você tem que ir atualizando para essa máquina poder fazer cada vez mais coisas. Tentem compreender o que significa ser, níveis de ser, mudança de ser. Esse sistema diz que tudo, forças, energias, diferentes espécies de atividade, tudo depende do nível de ser. Não podemos saber mais devido ao nosso nível de ser. Ao mesmo tempo, a mínima diferença no nível de ser abre para nós novas possibilidades de conhecer e de fazer. A mínima diferença no nosso nível de ser já abre essas novas possibilidades. Todas as nossas capacidades são determinadas pelo nosso nível de ser. Então ele concorda comigo que o ser também, quando a gente desenvolve o nosso ser, automaticamente a gente já ganha um tanto de coisa. É claro que ele concorda, né, gente? Eu é que concordo com ele, na verdade. Pergunta: eu compreendi que estamos todos no mesmo nível? Resposta: sim, em comparação com o homem número 4. Mas há pessoas que estão mais afastadas do nível do homem número 4 e outras que estão mais próximas. O homem número 4 é aquele que já está indo no quarto caminho, que já está bem mais próximo desse despertar. Como em tudo mais, há graus. Há uma grande distância entre os dois níveis, mas há estados intermediários. Ocorre o mesmo em nós. Cada um de nós pode ser diferente em diferentes momentos. Há uma ligeira diferença entre as pessoas. No entanto, ela não é suficiente para medir o ser. As diferenças entre as pessoas são diferenças de funções, mas a verdadeira diferença de ser é uma diferença de estado de consciência. A diferença de função é uma diferença unilateral. Ele falou aqui, eu até risquei essa parte, porque ele falou assim: todas as pessoas normais nascem no mesmo nível e têm as mesmas possibilidades. Ninguém pode nascer acima do nível comum. Não podemos alcançar nada sem uma educação especial. As pequenas diferenças entre as pessoas, na verdade, eu não sei, eu acho muito delicado isso, né? Que todas as pessoas normais, primeiro, o que é normal e o que não é, isso tem 100 anos, certamente seria revisto. Todas as pessoas normais nascem no mesmo nível e têm as mesmas possibilidades. Só que a gente sabe que a gente não tem as mesmas possibilidades, assim, eu acho que a gente tem num nível muito mais profundo, né, como consciências. Mas a maneira, o lugar onde a gente nasce, se a gente nasce num lugar onde a gente recebe amor, se a gente tem condições mínimas de sobrevivência, existem muitos privilégios e não privilégios, né, e ausências. Então, acho que isso aí também influencia muito nesse nosso desenvolvimento. O quão privilegiada a gente é de poder acessar esse conhecimento. O ideal seria que todos nós tivéssemos. Mas é para isso que a gente trabalha, né? Para a gente se desenvolver e ajudar cada vez mais as pessoas a se desenvolverem também. E aí a gente dribla, né? A gente burla esse sistema que nos coloca em lugares diferentes para que a gente esteja cada vez mais de mãos dadas, cada vez mais unos mesmo, né? Num mesmo estado de consciência e que ela seja cada vez mais elevada. É isso, gente, por hoje. Muito obrigada e nos vemos amanhã. Beijão!